Então vamos lá, vou começar. Então, se reexplicando de novo, voltando, explicando de novo, porque eu estou gravando, vou botar no YouTube, então só para ficar explicado. Essa aqui é uma nova tentativa nossa do curso, lá do pré, para a gente não perder muito tempo. Então a gente estava dando cinemática. E aí eu parei onde estava e comecei em dinâmica. Para quê? Para tentar todo mundo começar de novo, por mais que seja as aulas do YouTube. E fazer uma aula mais rápida, né? Porque essa questão toda da pandemia está sendo muito difícil nessas aulas online. O interesse das pessoas tem caído, a atenção tem caído, a minha atenção caiu. Então essa é uma nova tentativa. Então a gente vai começar com dinâmica para ser um novo início. Então vamos lá. Dinâmica é uma área, é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem e modificam. Ou seja, por que essa diferenciação? Lá na cinemática, quando a gente estudava o movimento, a gente estudava só uma coisa que se mexia, um objeto que se mexia. E não se interessava por como ele começou aquele movimento. Então, assim, era só um objeto que se mexia. E agora, a gente, na dinâmica, nos interessa aquilo que produziu esse movimento, por que ele se movimentou, ou por que ele parou de se movimentar. Então, os movimentos e as causas que os produzem e modificam. Ou seja, então, uma coisa que o movimento é produzido e é modificado. Duas grandezas muito importantes nessa parte da dinâmica, que é a massa e a força. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Então, assim, falou grandeza, é alguma coisa que se mede. Temperatura é uma grandeza, distância é uma grandeza, massa é uma grandeza, força é uma grandeza. Tudo aquilo que a gente pode medir, que tem um sistema de unidades, que tem essas medidas padrões, é uma grandeza. E aí são duas coisas muito conhecidas nossas, a massa e a força. Massa está relacionado à matéria, né? À quantificação da matéria. Pode haver uma confusão entre massa e peso, porque normalmente quando a gente fala assim, eu peso tantos quilos, eu peso tantos quilos, essa coisa é pesada, mas são duas coisas diferentes. Massa e peso são duas coisas diferentes. E é uma linguagem de física. Então, assim, quando a gente estiver na aula, é muito importante separar essas duas coisas, massa e peso. Então, toda vez que a gente quiser falar assim de um objeto, do peso dele, como a gente conhece por aí, a gente está falando da massa. Ou seja, a massa de um objeto, a massa de uma pessoa, a massa do planeta, tudo é massa. Mais na frente a gente vai entender o que é o peso. O peso é uma força. Só para a gente já introduzir. Peso é uma força e massa é massa. Beleza. Então a massa ela tem a ver com a quantificação da matéria, né? E aí tem uma medida padrão. Há um tempo atrás era um cilindro de quartzo, com umas medidas específicas. Corrigindo, esse cilindro é feito de 90% platina e 10% irídio. As suas medidas são 3,9 centímetros de altura e diâmetro. O nome oficial é Protótipo Internacional do Quilograma. Apesar de haver estudos para um novo padrão, esse ainda é o padrão atual. Ele fica no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, na França. Então, aí, a unidade da massa é o quê? A unidade é o quilograma. Muito conhecido da gente também, né? É o quilograma e ele tem um prefixo. Esse quilo é um prefixo, né? Ou seja, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Deixa eu aceitar aqui. Então eu já comecei aqui um pouquinho, vou repetir rapidamente e eu vou disponibilizar a aula no YouTube. Estou gravando, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai estar lá no YouTube. Voltando, né? Então, assim, dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem e modificam. Ou seja, eu vou estudar essa parte da dinâmica vai estudar as coisas em movimento e por que ela se movimentou, o que fez ela se movimentar e o que vai modificar esse movimento. Ou seja, o que pode parar esse movimento, pode aumentar esse movimento. Então a gente começou de novo na dinâmica. A gente começou do zero, saiu da cinemática e veio direto para a dinâmica, para ser um novo começo.
Dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem e modificam. Ou seja, nós vamos nos interessar pelo movimento e aquilo que causou o movimento, ou que modificou, que produziu, que modificou o movimento. Parou, andou, acelerou, isso aí. Lá na cinemática a gente estudava o movimento puro, a gente não queria saber por que ele movimentou, como se originou. A gente só estudava só a velocidade, a aceleração, o espaço, o tempo. E aqui a gente vai querer saber por que a causa desse movimento. E são duas grandezas muito importantes, a massa e a força. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Aí quando fala assim, uma grandeza, força é uma grandeza, aceleração é uma grandeza, velocidade é uma grandeza. Por quê? Porque a gente pode medir. A gente tem um sistema métrico, um sistema de medidas padrão, e com unidades. Então, isso são grandezas. Então, temos duas grandezas importantes na dinâmica, massa e força. A unidade da massa é o quilograma, e aí, como a gente bem conhece, é uma unidade do nosso cotidiano, a gente sabe que 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Ou seja, esse quilo a gente chama de sufixo, perdão, de prefixo. Esse quilo equivale a 1000. 1000 gramas, 1 quilograma. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Esse quilo equivale a 1000. É um prefixo. Tem mega, tem giga, tem vários prefixos. Tem mili, tem micro. Então, mas aí por enquanto a gente está no quilo, do quilograma. Tem a força, que é uma outra grandeza. Também tem muito disso no nosso cotidiano, né? Porque assim, força a gente imagina a coisa da força muscular, a força braçal, né? E é semelhante, tem muito a ver. A unidade é o Newton, é esse N aqui. Então, assim, a gente vai quantificar essa força como? Uma força de 10 newtons, de 500 newtons, de 1000 newtons. Então, vai ter essa unidade, o Newton. E a força, e aí aqui que está aquela diferença aqui. A força é quem vai produzir o movimento. Então, assim, se tem movimento, a gente vai ver aqui mais adiante, é porque existe uma força. Ou se o movimento cessou, é porque existiu uma força. Então, vamos partir agora. Então, assim, dinâmica. Grandezas principais. Massa e força. Existem outras grandezas. O tempo, como a gente já viu lá na cinemática, mas a gente está começando do zero, então essas que são as principais. Então, agora, outros conceitos muito importantes. Referencial e movimento. Por quê? A gente não vai falar, quando for falar de movimento, a gente não pode falar assim que uma coisa se move. A gente vai precisar sempre de um referencial. O que é um referencial? É a posição de um observador em relação a um corpo. Por exemplo, quem está dentro de um ônibus olhando para um objeto na sua mão, o objeto está parado ou está em movimento? O objeto está parado, né? Eu estou dentro do ônibus. Por exemplo, um ônibus de viagem, né? Com as janelas todas fechadas. Então eu olho um objeto na minha mão, eu vejo esse objeto parado. Então esse objeto, em relação a mim, está parado. Agora, uma pessoa que está fora do ônibus, numa calçada, olhando para dentro do ônibus e me vê com o objeto na mão, vai me ver em movimento, vai ver o objeto em movimento. Então, esse objeto, em relação a uma pessoa que está do lado de fora do ônibus, está em movimento. Então, isso que é referencial. Posição de um observador em relação a um corpo, ou seja, o movimento vai depender de quem está observando. Então, assim, sempre vai depender do referencial. Então, na dinâmica, a gente vai usar muito referencial. E aí, o movimento é a condição de um corpo que sofre influência de uma força e depende do referencial. Então, o movimento, dependendo do referencial, ele vai existir ou não, né? Na verdade, é uma condição. E aí tem aqui, os tipos, né? As condições em repouso, em movimento.
que é aquela noção que a gente conhece de parado e andando, né, em movimento. Mas é muito importante essa linguagem da física, em repouso, em movimento. Uma coisa em repouso é uma coisa parada. E aqui, para quem chegou agora também, é muito importante deixar a diferença bem marcada entre massa e peso. Massa e peso são coisas diferentes. Peso é uma força e massa é massa. Massa é a quantidade de matéria e peso é uma força. A gente lá para frente vai entender o que é peso. Por mais que a gente no dia a dia fale de peso, eu peso tanto, eu peso 80 quilos, eu peso 50 quilos, nas aulas a gente tem que usar essa linguagem da massa. Por exemplo, a minha massa está depois de 80 quilos. Entendeu? Então eu não vou falar peso. Na aula que a gente tem que se acostumar com isso. Massa, massa, peso, peso. Voltando para cá. Referencial e movimento. Então é isso. Isso aqui vai ser muito usado. Então, por exemplo, eu agora, nós todos aqui, vocês aí na casa de vocês e eu aqui, nós estamos em repouso ou em movimento? A pergunta vai ser em relação a quem? Essa que vai ser a pergunta. Em relação ao Sol, por exemplo, nós estamos em movimento, porque o Sol está aqui e a Terra está girando. Então nós estamos em movimento. Em relação a uma pessoa que está lá no avião, por exemplo, nós estamos em movimento, porque o avião está andando e ele vê tudo indo para trás, né? Agora, vocês em relação a mim, e eu em relação a vocês, estamos todos em repouso. Porque provavelmente vocês estão aí sentados, eu estou aqui em pé e estou parado. Então, sempre que a gente falar de referencial de movimento, tem que vir a pergunta, em relação ao quê? Em relação a quem? Né? Posição de observador em relação ao corpo. E o movimento é isso. Então, é aquilo. Duas pessoas dentro de um ônibus estão em repouso, uma em relação à outra. Agora, em relação à pessoa que está fora do ônibus, elas estão em movimento. Observação. Pode haver movimento sem ação de uma força. Agora eu vou explicar aqui, porque eu citei duas coisas aqui que precisam de explicação. Condição de um corpo que sofre influência de uma força. Um corpo em repouso, ele está em repouso. Isso significa que não tem uma ação de forças sobre ele. Nenhuma força está atuando sobre ele. Ou as forças estão em equilíbrio. A ideia de força é muito semelhante àquilo da força muscular, que a gente tem assim, né? Uma pessoa forte, ou seja, uma pessoa que consegue carregar muito peso, né? Como a gente diz no popular. Então, a força é isso. Só que a gente vai ter uma característica que o quê? A força vai modificar o movimento. Ou seja, se um objeto estava em repouso e passou a se movimentar, é porque uma força agiu ali. É isso aqui. Se um objeto estava em movimento e parou, ele estava em movimento e foi parando, então alguma força agiu nele para ele parar. E as forças, mais de uma força pode agir. Por exemplo, eu posso fazer uma força sobre um objeto, posso fazer uma força sobre esse quadro aqui. Estou fazendo uma força. E outra pessoa pode fazer uma força. Duas pessoas, um cabo de guerra, por exemplo. Eu aplico uma força puxando em direção a mim e a outra pessoa aplica uma força em direção a ela, né? E a gente está puxando, E tem até aquela fitinha que fica no meio, né? Para poder marcar quem vai ganhar. Então, assim, se eu faço uma força igual a da outra pessoa, então aquela fitinha no meio, ou seja, a corda fica parada, ninguém está ganhando. Se eu estou puxando igual a outra pessoa, então eu não estou indo para trás, nem a pessoa está indo para trás. Ou seja, as forças estão em equilíbrio, porque as forças são iguais. Então, isso tudo vai envolver essa condição de movimento do corpo. Ou seja, se o corpo está em repouso, é porque não tem forças agindo sobre ele ou as forças estão em equilíbrio, que é o nosso caso também. Porque a gente está sofrendo a ação de uma força muito conhecida, que é a força da gravidade. Né? E a gente também está sofrendo a ação de uma força do chão, que nos sustenta. Então a gente está em repouso por quê?
Porque as forças estão em equilíbrio. A força da gravidade, que nos puxa para baixo, está em equilíbrio com a força que o chão está fazendo, está nos sustentando. Então, essa é a condição. As forças que estão agindo em nós estão em equilíbrio. Uma bola de futebol está parada. Inicialmente, ela está parada, está no campo lá. Então, inicialmente, ela está em repouso. Ou seja, não tem nenhuma força agindo sobre ela. Ou as forças são em equilíbrio. Vem uma pessoa e chuta ela. Chutou. Aplicou uma força nela ali e ela começou o movimento. E aí o goleiro vai e recebe ela. Ele aplicou uma força e recebeu ela. Ela parou o movimento. Entendeu? Então, a definição de força é isso. É essa grandeza que vai alterar o movimento. E ela, mais para frente a gente vai ver que tem uma relação intrínseca com a massa. Agora, voltando para aqui para a observação. Essa observação aqui é muito importante. Pode haver movimento sem ação de uma força. Ou seja, eu posso aplicar uma força inicial, como no caso da bola. A bola está parada, chutou a bola. Eu apliquei uma força inicial, depois que deixou o contato do pé, já não tem mais força agindo sobre ela. Ela está se movimentando. Mais para frente, depois daqui a gente vai ver por que ela está se movimentando. Isso é uma lei muito importante. Então, assim, eu chutei a bola. Deixou o contato do pé, já não tem mais força agindo. E ela continua se movimentando. Ou seja, pode haver movimento sem ação de uma força. Porque ela ganhou o movimento, ela vai se movimentando, vai se movimentando. E aí, aqui a definição diz o quê? Que dinâmica é parte da mecânica que estuda os movimentos, as causas que produzem e modificam. Ou seja, estava em repouso, modificou. Ganhou um movimento. Estava em movimento, aí o goleiro pegou, modificou, ficou em repouso. Então pode haver movimento sem ação de uma força. Agora, outra coisa muito importante. Força é diferente de velocidade. Porque, assim, uma pergunta muito comum. Tem até pesquisas sobre esse entendimento das coisas, que muitas pessoas erram, universitários erram. Uma flecha que está voando, tem alguma força agindo sobre ela? Alguma força está fazendo ela se movimentar? Parece um pouco intuitivo a gente dizer que sim. Né? Porque, por exemplo, um carro para se movimentar precisa de uma força. É o combustível, a gente acelera para ele se movimentar. Mas, por exemplo, um objeto voando, uma flecha, não tem nenhuma força fazendo ela se movimentar. A força inicial foi do arco, disparou. Deixou o contato do arco, ele tem um movimento próprio, ele vai se movendo até cair. Então, assim, velocidade é totalmente diferente de força. Velocidade é uma coisa, força é outra. A força vai alterar essa condição de velocidade. Mais para frente a gente vai ver que força é igual a aceleração. A força modifica a velocidade. Quanto mais força eu aplico, maior a velocidade. Mas tirei a força, a velocidade permanece, fica constante. Então, agora, esse início aqui, essa introdução, vai ser para a gente entender a famosa lei de Newton, primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Vamos lá. Quem é Newton? Newton foi um cientista, um físico, que é muito, muito importante, muito proeminente. E ele definiu leis para o movimento. E aí, a primeira lei, ela tem um nome chamado Lei da Inércia. E dentre muitos enunciados que se pode achar por aí, eu gosto de um que diz assim: um corpo tende a manter seu movimento se não sofrer ação de forças externas. Ou seja, se um corpo não sofre ação de nenhuma força externa, ele tende a manter seu movimento. Então, se um corpo está parado e não está sofrendo ação de nenhuma força, ele tende a ficar parado. Isso é intuitivo. Por exemplo, eu sou um objeto. Eu estou parado aqui. O que pode me fazer me movimentar? Alguma coisa que me empurra, um vento, né? Alguma coisa. Então, assim, o corpo parado precisa da ação de uma força para ele se movimentar.
Então, se nenhuma força age em um corpo parado, ele tende a ficar parado. É o mesmo princípio para um corpo em movimento. Parece um pouco difícil entender isso, por quê? Porque a gente tem sempre uma força de resistência. A mesma coisa é, por exemplo, o caso da flecha. Uma flecha que foi atirada, né? Ela saiu do arco, ela está voando, ela tende a manter o movimento dela. Ou seja, ela tende a voar eternamente, até que uma força haja sobre ela e ela pare. E nesse caso, qual é a força que agiu sobre a flecha? A gravidade. Por quê? Ela está voando e não tem nenhuma força agindo sobre ela. Ou seja, ninguém está encostando nela, ninguém está empurrando para ela voar e ninguém está fazendo força ao contrário. Exceto o ar, né? O ar faz uma força ao contrário, sim, que a gente chama de força de resistência. Mas desprezando a força do ar, por exemplo, finge que não tem resistência do ar, se alguém atirou uma flecha, ela ia voar eternamente, mas ela sofre qual força? A força da gravidade. Então ela vai voando e vai só caindo. Mas esse movimento horizontal dela é para sempre, até que ela encoste no chão. E ela vai receber ali a força do chão, né? O atrito do chão que vai fazer ela parar. Então a ideia é essa. Um corpo em movimento tende a manter seu movimento se nenhuma força externa agir sobre ele. Ou seja, se eu estou em movimento e e não existe uma força agindo sobre mim, eu tendo a manter meu movimento. Se eu estou parado e nenhuma força externa age sobre mim, eu tendo a manter meu movimento. Uma bola de futebol, por exemplo, isso é fácil de entender em lugares que tem um atrito muito baixo, muito pouco. O que é o atrito? O atrito é essa força no chão, né? A aspereza do chão que faz as coisas pararem. Ou o atrito do ar também, né? Quando a gente anda, a gente sente o ar batendo. É essa força que a gente sente de resistência. Então, por exemplo, o gelo. O gelo é um lugar que tem um atrito muito baixo. Então, se pegar um objeto liso, bem polido, e jogar no gelo, esse objeto vai deslizar por muito tempo, muito tempo, muito tempo. E é justamente isso, ou seja, esse corpo está deslizando ali, então assim, a força de resistência ali do gelo é muito pequena, então não tem nenhuma força externa agindo sobre ele. Nesse caso, a gravidade está em equilíbrio com a força de sustentação do gelo. Então, a força da gravidade está em equilíbrio, então ela se anula nesse caso. E aí só tem só a força de resistência do gelo que é bem baixinha. Então a gente pode aproximar esse movimento como um movimento eterno. Ele foi arremessado e vai se movendo até que alguma força faça ele parar. Por exemplo, no espaço, uma coisa que é arremessada no espaço, ele vai se movimentar eternamente, até que alguma coisa, alguma força haja sobre ele. Um campo gravitacional, um campo magnético, um campo elétrico, ou uma força mesmo, assim, um outro objeto encoste, uma força de contato. Então, essa é a lei da inércia. Então, vou escrever esse enunciado. Vou botar assim, se a soma das forças que agem sobre o corpo for nula, ou seja, tá bom assim? Se todas as forças que agem no corpo estiverem em equilíbrio, melhor, né? Ele tende a manter o seu movimento. Se todas as forças que agem sobre o corpo estiverem em equilíbrio, vou até sublinhar aqui, ó. Então é isso. Se todas as forças que agem sobre um corpo estiverem em equilíbrio, é aquela situação equilíbrio, é aquela situação do cabo de guerra. Uma pessoa de um lado ou do outro. Estamos puxando com forças iguais. Então, é uma situação em equilíbrio, porque aquela força não está maior que a minha e a minha não está maior do que a dele. Então, são forças iguais, então é equilíbrio. Se duas pessoas empurram uma na outra, né, se apoiando uma na outra, e uma cai, né, duas pessoas se apoiando. Então, isso é uma situação de equilíbrio, porque a força que essa pessoa está aplicando aqui é a mesma que essa outra pessoa está aplicando. Elas estão aplicando forças iguais, então estão equilibradas. Ou seja, não tem uma força se sobressaindo em relação à outra. É o que acontece com a gravidade e o solo. Nesse caso, não tem nenhuma força sobressaindo, porque está um equilíbrio. A força da gravidade se equilibra com a do chão. Uma coisa que cai está sobre total força da gravidade. Não está em equilíbrio. A força da gravidade está atuando. Consegue perceber? Qualquer coisa que está caindo está sobre total força da gravidade. Agora, uma bola que rola,
a força da gravidade está em equilíbrio com a força de sustentação do chão. Ela só está sofrendo a força de resistência do solo. Mas quando a gente estudar, né, nessa parte dinâmica, geralmente vai sempre desprezar a força de resistência. Toda força de resistência vai ser desprezada. Vai ter, lá na frente vai aparecer o atrito também. Mas a gente sempre vai considerar situações hipotéticas onde não tem resistência do ar, resistência do solo, tá ok? Então essa é a ideia de em equilíbrio. E pode agir uma, duas, três, quatro forças, podem agir no corpo. E aí ele vai sofrer a ação delas e vai ganhar aquela força que for mais intensa. Por exemplo, eu tenho aqui um objeto, uma caixa. E aí vou representar com uma seta. A direção da a cabeça da seta, a flechinha, é a direção da força. Direção e sentido. Ó, isso aqui quer dizer que a caixinha está sendo empurrada, puxada para a direita. E aí isso aqui é uma pessoa fazendo uma força. Tem a força da gravidade, tem a força de sustentação do... Vou marcar o solo aqui. Tem a força de sustentação do solo. Essa força do solo ela tem um nome. Lá na frente a gente vai ver, se chama força normal, que é a força de contato, de sustentação. Então assim, tem uma pessoa puxando, e aí vamos botar que aqui tem uma outra pessoa aqui empurrando. Então tem uma pessoa puxando, uma pessoa empurrando. Então a gente pode ver que tem várias forças agindo aqui. Várias forças. Essas duas estão em equilíbrio, porque elas estão na mesma direção aqui, sentido. E agora, essas duas aqui estão, no caso, se somando, né? Elas estão uma contribuindo com a outra, porque ambas estão para cá. Então, assim, essa situação está em equilíbrio? Não está em equilíbrio. Por quê? Porque essa força aqui está equilibrada com essa. Mas essa força aqui está predominando para cá. Essa está predominando para cá. Por quê? Essa está contribuindo com essa. Estão na mesma direção e sentido. Se por acaso muda para cá, ó. Se essa pessoa está puxando e essa pessoa também está puxando para lá, e as duas estão com intensidades iguais, então essa situação está em equilíbrio. Porque a gravidade se equilibrou, já está equilibrada com o solo, com a força do solo aqui, que a gente vai ver que lá na frente tem um nome. Essa pessoa puxou para trás, essa pessoa puxou para frente, com a mesma intensidade. Então, essa caixa está parada, está em repouso. Então, essa situação está em equilíbrio. E aí, essa é a lei da inércia. Se todas as forças que agem sobre um corpo estiverem em equilíbrio, ele tende a manter o movimento. Nesse caso aqui, está parado. E aí, a questão da... Como uma coisa faz para manter seu movimento, né, em movimento mesmo, é no trem. A gente está no metrô. O metrô todo fechado, né, não tem aquele vento de fora batendo. Se você pegar uma coisa e arremessar para o alto, ela cai de novo na sua mão, não é? Então, isso é a lei da inércia. Por quê? Aqui dentro do metrô, movimento. E ele não está acelerando, ele está só em movimento constante. Então, se eu joguei uma coisa para o alto, eu apliquei uma força para cima, né, para o objeto subir e descer. Então, assim, nele só está agindo a ação da gravidade. Mas se o metrô está em movimento e eu joguei o negócio para o alto, não era para ele ir para trás? Porque o metrô está em movimento, né? Então, eu joguei, aí eu tô preso no metrô, o metrô está me puxando para lá. Né, a direção para lá. Então, se eu joguei para o alto, era para o negócio cair para trás. Já que eu estou em movimento, eu joguei o negócio, ele saiu da minha mão e ele caiu para trás. Mas por que ele não cai para trás? Por causa da lei da inércia. Por quê? Não tem nenhuma força agindo nele para ele ir para trás. Por quê? A força que eu apliquei é para cima. Então, ele subiu e não tem nenhuma força empurrando ele para trás. Se eu estou num carro aberto, por exemplo, né, uma caçamba de uma picape, eu estou lá atrás da caçamba da picape, eu jogo o negócio pro alto, ele vai para trás.
Por quê? Por conta dessa força do ar, né? Essa resistência do ar que empurrou. Então, essa resistência do ar aplicou uma força para trás. Agora, já no metrô não tem força nenhuma. Então, se todas as forças que agem sobre um corpo estiverem em equilíbrio, ele tende a manter esse movimento. É o caso do metrô. Joguei pro alto. Não tem nenhuma força agindo para trás. Então, ele tende a manter o movimento. Que o movimento inicial dele é o quê? É para cá. Então, é um movimento que vai sempre... Se não tem nenhuma força agindo ao contrário. Então, ele vai sempre se manter para a esquerda. Fechou? Uma coisa muito legal também, para a gente finalizar aqui. Já estourou o tempo. Essa lei aqui se aplica à freada do ônibus. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. O corpo, ele tende... Quando a gente fala assim, tende a manter esse movimento... Aqui dentro está escondido a ideia de que o corpo ele não gosta de mudar de movimento. Ele tende a sempre estar no estado principal dele. Se eu estou parado, o corpo quer ficar parado, ele vai resistir ao movimento. Se o corpo está em movimento, ele quer ficar em movimento, ele vai resistir à mudança, ao repouso. O exemplo clássico é o quê? Parece viagem, né? É o ônibus. Por exemplo, quem está em pé no ônibus, quando ele dá aquele arrancadão, o que a gente faz? A gente está em pé lá, né? Aquela vida proletária. Aí ele arrancou, a gente vai para trás. Por quê? Porque a gente está parado, né? Então, assim, ele foi para frente, a gente tende a manter aquela posição que a gente estava. Tende a ir para trás. Ou seja, o corpo, a gente, oferece uma resistência ao movimento. E a mesma coisa quando o ônibus já está andando e ele freia. Quando ele já está andando, tá com uma velocidade constante, né? A gente está lá parado. Aí ele freou, a gente vai para frente. Por quê? Justamente por isso, porque a gente já está em movimento, a gente já está nessa direção para cá. Ele freou, a gente tende a continuar o movimento, a gente tende a continuar para frente. Ou seja, a gente quer resistir essa parada, então vai para frente até parar. Essa também é a lei da inércia, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Você vê que tem uma aplicação muito prática. Então, essa ideia de tende a manter esse movimento é isso. Tende a ficar em repouso ou ficar em movimento. Se eu já estou em movimento, freou, tende a manter aquilo ali. Fechou, pessoal? Então, essa introduçãozinha, toda vez eu falo assim, vou passar um exercício e eu sempre esqueço de passar, mas agora, como a gente está aqui nessa promessa aí de alavancar, vou passar exercício, vou jogar lá no grupo para a próxima aula. Tá ok?